Finaleira do ano, última celebração do ano, estamos cá nós, glória a Deus, não é verdade? Você é privilegiado. E tenho certeza que Deus tem algo especial para falar com a gente nessa tarde. Quem bota fé nisso? Amém, top. Eu quero falar sobre algo que é muito pertinente a todos nós. Então, enfim, abra tua mente, abra teu entendimento, abra teu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai acrescentar algo, enfim, muito importante para a tua caminhada com Cristo hoje. Amém? Eu queria começar fazendo algumas perguntas. Primeira pergunta: quem aqui já orou pedindo a Deus para ser usado por Ele? Levanta a mão. Legal. Quem aqui já orou pedindo a Deus para ver milagres acontecendo? Levanta a mão. Legal. Quem aqui já orou para ver a glória de Deus? Tipo, Deus, eu quero ver a tua glória no meu GP, quero ver a parada acontecendo, anjos descendo, subindo, enfim. Quem já orou por isso? Legal. E talvez você não saiba, mas quando você orou por isso, você estava orando para Deus, em outras palavras, a seguinte oração: Deus, me manda pressão. Deus, me manda tribulação. Deus, me manda adversidade. Deus, me manda problemas. Por quê? Porque são as tribulações que geram em nós glória. Sem tribulação, sem glória. Sem pressão, sem vida. E a grande questão é a seguinte: todos nós passamos por pressões, certo? Todos nós passamos por adversidades. Faz parte da vida humana. Mas a gente precisa aprender a lidar com essas pressões. Porque se nós não aprendermos a lidar com elas, essas pressões vão passar por nós e nós não vamos tirar proveito dela. E vivendo numa sociedade acomodada, numa geração acomodada, a gente tem a tendência de fugir daquilo que causa em nós pressão. A gente tem a tendência de dar no pé. Se é pressão, eu não quero. Se é problema, eu não quero. Quanta gente desiste de apacentar porque sabe que vai vir problema. Quanta gente não quer discipular porque sabe que vai ter problema. Quanta gente não quer lutar contra o pecado porque sabe que não é fácil. E quer fugir de qualquer tipo de tribulação, qualquer tipo de luta, qualquer tipo de pressão. Porque a gente precisa compreender que caminhando com Jesus, a pressão é a nossa aliada, a pressão é a nossa amiga. Eu gosto de olhar para a forma como Tiago pensa a respeito de pressão. Olha só o que ele fala: tende por motivo de grande alegria, não é pouca, é grande alegria, o fato de você passar por diversas provações, porque você sabe que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Em outras palavras, o que nosso camarada Tiago está falando: fique feliz se você está passando por tempo de pressão. Fique contente, fique sorridente, fique alegre, porque depois da pressão, depois da provação, vem glória dobrada no nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. E quem está no áudio, cara, eu acho que o grave está ligado aqui, ele está soltando um grave frenético aqui. Beleza? Só dá uma olhada nisso aí. 2 Coríntios 7, 4. Beleza? Aberto? Acompanha a leitura lá. Mas temos esses tesouros em vasos de barro. Repete comigo: vaso de barro. Não é vaso de madeira, não é vaso de vidro, não é vaso de plástico, não é Tupperware, é vaso de barro. Para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. De todos os lados somos pressionados. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Vamos orar juntos.
Senhor, nós estamos reunidos aqui em Teu nome para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção. Portanto, ó Pai, passeia no nosso meio. Que Teu Espírito Santo possa ir de encontro com a nossa flacidez de fé, e de encontro, ó Pai, com a nossa mornidão, e encher-nos, ó Pai, de garra, esperança, expectativa, sabedoria, para que por fim, ó Pai, aprendamos a lidar com a pressão, e usemos ela, ó Pai, para a Tua glória, usemos elas para o Teu louvor, para que por fim, ó Pai, possamos conter a Tua glória, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, com revelação, discernimento, para que sejamos edificados nessa tarde, no nome de Jesus. Amém? Amém? Pressão é algo que faz parte da vida cristã. Se você quer crescer, você precisa ter pressão. Se você quer ver milagre, você precisa ter a necessidade do milagre. Se você quer ter glória, você precisa ser um vaso de barro. Você precisa ser um vaso de barro. Olha para quem está ao teu lado e diga, como você tem cara de barro. Alguns têm mais, outros menos, né? Alguns é barro branco, né? Você é um vaso, você é barro. É interessante isso, por quê? Porque na verdade é isso que Isaías fala, Isaías 64, versículo 8 diz isso. Olha só. Nós somos o barro e tu o oleiro. O que o oleiro faz? Óleo. Não faz óleo. Oleiro faz vasos de barro. Como que o trabalho dele funciona? Ele coloca o barro, uma peça bruta de barro, em cima de uma roda de oleiro, e aquela roda de oleiro fica girando o barro, e o barro está lá, e você está lá, girando, girando, girando. E aí o que o oleiro faz? Ele exerce pressão. Ele exerce pressão. Pressão para o quê? Para te formar, para te forjar. E é interessante que a pressão que o oleiro exerce, ela não é somente uma pressão exterior. Ela não é só uma pressão por fora. Porque se fosse só uma pressão exterior, você seria um vaso que não dá para colocar nada dentro. Mas ele exerce pressão exterior e interior. O que significa? Que Deus nos pressiona por todos os lados. Dentro, fora, baixo, cima, canto, outro canto, norte, sul, leste, oeste. Deus nos pressiona de todos os lados. Nos pressiona através de sentimentos, nos pressiona através de medo, nos pressiona através de adversidade, das circunstâncias à nossa volta. E essas pressões, por fim, podem resultar em glória. Tudo depende da nossa postura diante das pressões. Deus é oleiro e está te forjando. E é interessante pensar que aquilo que Paulo fala é o seguinte, olha, nós contemos tesouro num vaso de barro. É interessante pensar sobre isso, porque vaso de barro no Antigo Testamento, ele era usado para conter óleo. O óleo ficava no vaso de barro. O óleo ficava lá dentro do vaso de barro. E o óleo tem toda uma simbologia. Qual simbologia? O óleo na Bíblia sempre vai representar unção, presença de Deus, poder, autoridade. Então o que Paulo está falando para a gente é que através das pressões, que Deus pode derramar o seu óleo sobre nós. E por fim, nós temos pessoas usadas por Ele, pessoas que contêm a glória dEle, pessoas que têm poder, autoridade e assim por diante. Que têm a presença de Deus. Mas a gente precisa passar por meio das pressões. São elas que vão resultar em nós glória. Isso é intrigante pensar, porque se nós formos parar para analisar, a nossa igreja, a igreja dos nossos dias, é uma igreja muito conformada ao mundo que a gente vive. Tem gente que foge de pressão, mas de longe. Se tem problema, não quer chegar perto. Se sabe que vai de alguma forma exigir algum tipo de preço, não quero passar perto. E muitas vezes nós nos acomodamos a esse padrão que é do mundo. Sabe, às vezes a gente pensa que as armadilhas do diabo é a seguinte:
é pressão, é tribulação, é dor, é angústia. Não, essas são as ferramentas de Deus. As armadilhas do diabo é carro novo. As armadilhas do diabo é casa na praia, é conta gorda. Porque você há de convir comigo que pessoas abastadas e pessoas que vivem num conforto muito grande têm muita dificuldade de viver Deus em primeiro lugar. Então, o que o diabo mais quer é que nós entremos numa zona de conforto. Porque quando nós vivemos nessa zona de conforto, nós fugimos de qualquer tipo de pressão, de qualquer tipo de provação, de qualquer tipo de tribulação. Por quê? Nossa vida está confortável demais. Para que me dar o luxo de sofrer pressão? Essa semana assisti um filme com a minha excelentíssima esposa, na Netflix. Se você tem Netflix, assista esse filme. Se chama A Jornada da Liberdade. A história do William Wilberforce. William Wilberforce foi um parlamentar inglês, eu não lembro qual século certo que ele viveu, mas que ele foi o responsável por criar um projeto de lei para abolir a escravatura na Europa, que era um problema de desumanização. Sabe, os navios negreiros eram coisa sinistra. Véio. O que eles faziam com os escravos era terrível, era diabólico aquilo. William Wilberforce, ele se posicionou diante de uma sociedade que não queria tratar esse problema, porque era confortável para eles ter escravos. Ele se posicionou contra. O filme narra muito bem a história dele, é muito legal, porque narra ele aos 20 anos se tornando aliado dessa luta contra a escravatura, e depois, somente perto dos seus 60 e poucos anos, conquistando a aprovação do seu projeto de lei. Durante todo esse tempo foi pressão, pressão, pressão. E foi essa pressão que reverteu em glória. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que se ele, William Wilberforce, tivesse desistido, a escravatura teria sido abolida? É óbvio que não. Mas ele foi de encontro com a pressão. E a gente olha na Bíblia alguns caras que têm muito essa tendência, né? Estevão. Eu acho Estevão brilhante, né? Porque imagina o seguinte, vamos lá para o tempo de Estevão. A gente está lá em volta de Estevão, ok? O evangelista Estevão. Está lá em volta dele e a gente vai apedrejar Estevão. Porque ele está, enfim, falando asneira. E a gente quer matar ele, porque ele está falando asneira. Você está com uma pedra na mão. Mas não é uma pedra, é um tijolo. Você está com um tijolo na mão, pronto para jogar na cabeça de Estevão. Mas ele fala, coitadinho dele, né? Ele é um ser humano, vou jogar no peito, né? Vai doer menos, sei lá, vamos jogar num lugar que faz menos estrago, tirar no pé, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas daí, Estevão, diante disso, ele olha para a galera e fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Cara, se você tivesse com tijolo, você ia atacar no olho dele. Você ia mirar para atravessar o cérebro dele, de tamanha raiva que você ia ter dele. Mas o que Estevão estava fazendo? Ele estava abraçando a tribulação. Ele estava falando, Deus, se é para passar pela tribulação, eu vou passar com estilo. Eu vou morrer com estilo. Sabe, hoje a gente olha para Estevão e fala, cara, esse cara aqui é demais. Mas porque é alguém que não fugiu da provação. Outro exemplo, Pedro. Pedro, vamos te crucificar. Pera. Pode me crucificar, mas de ponta cabeça. Eu não sou digno de morrer como meu mestre. Pô, se um cara desse fala para mim que eu quero, enfim, crucificar ele, sei lá, eu esquartejo ele, faço qualquer coisa. Tamanha raiva que ele ia gerar e gerou na vida daqueles que mataram ele. O que Pedro estava fazendo? Abraçando a tribulação. Abraçando a pressão. Quer um bom livro para te fazer crente de verdade? E reavaliar a tua postura cristã? Leia o livro dos mártires. Aí você vai ver gente que foi queimada viva, presa à fogueira, e enquanto queimava, cantava louvor a Deus. Sabe, muita gente tem dificuldade de cantar louvor na igreja, porque tem vergonha. Enquanto queimava, cantava louvor a Deus.
E não foi um nem dois, foram milhares. Milhares de pessoas que morreram, enfim, por leões que mataram, a fio da espada, esquartejados. E isso continua acontecendo até os nossos dias. Pessoas que não cederam à pressão, mas pelo contrário, abraçaram ela e ela se reverteu em glória. Você quer ter uma vida gloriosa? Você quer marcar a história, não somente como alguém que zerou o Call of Duty, mas como alguém que realmente fez algo de bom para a humanidade? Tenha certeza, você vai ser pressionado de todos os lados. Porque é a pressão que nos faz habilitados para conter a glória de Deus. Eu quero falar sobre algumas coisas, mas antes eu quero fazer 4 afirmações. Preste atenção nelas. Primeiro, a medida do poder é a medida da pressão. Olha para quem está ao teu lado e diga isso. A medida do poder é a medida da pressão. É simples. Quanto mais pressão, mais rápido cozinha. Entendeu? Quanto maior for a pressão na sua vida, maior intensidade você vai ter no reino de Deus. Tenha certeza disso. Quanto maior a pressão, maior poder. Por que eu disse que o conforto foi uma estratégia de Satanás? É só olhar para a história. A igreja não progrediu tanto quanto naqueles dias que a igreja era perseguida, atribulada, rejeitada, cuspida, descriminalizada ou criminalizada. A igreja não progrediu tanto quanto naqueles dias. Mas por quê? Parece que naqueles dias, quanto mais crente matava, mais crente surgia. Mas porque a pressão aceita, gerava vida nos outros. Sabe, cara, a notícia triste que eu tenho para dar para você é o que 1 João diz. O que 1 João diz? Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas como vocês não são do mundo, o mundo deve odiá-los. A notícia triste, sabe qual é? Se você não tem vivido pressão, se você não tem sido atribulado, se você não tem passado adversidades, você precisa reavaliar a tua caminhada com Cristo. Se você está caminhando com Cristo, ou com a prosperidade travestida de Cristo. Você tem caminhado realmente com Jesus. Porque, biblicamente, é impossível caminhar com Jesus sem pressão. Enquanto maior a pressão, maior o poder. Me diga uma pessoa que fez a diferença no mundo sem passar por tribulação. Uma. Vocês não vão achar ninguém. Não existe gente que traz a glória de Deus para esse mundo que não passou por pressão. Não existe. E não vai existir. Sabe, se você espera ser usado por Deus, vivendo uma vida confortável, perdoe a expressão, coçando o saco o dia inteiro, deixa eu te dar uma convicção, uma certeza. Deus não vai te usar. Porque Deus só usa quem é vaso. E só é vaso quem aceita ser pressionado. Primeira afirmação é essa. Muita pressão, muita glória. Pouca pressão, pouca glória. Segunda afirmação. Quantos querem ver milagres acontecendo? Amém? Eu quero demais. Sem necessidade, sem milagre. Sem morte, sem ressurreição. Sem doença, sem cura. Sem necessidade de alimento, sem multiplicação. Está entendendo? Você quer ver milagre? Se expõe à necessidade do milagre. Mas o que a nossa sociedade nos ensina, e parece que muita gente tem aprendido muito bem, é viver uma vida mais segura o possível. Para não se expor à necessidade de ter que dobrar o joelho e pedir a Deus uma intervenção. Aí o que acontece? Você tem seguro do carro, tem seguro do dedo, seguro da língua, seguro de esposa, seguro do cachorro, seguro de emprego, seguro de tudo. Em outras palavras, como é a tua vida? A tua vida é garantida. Você não precisa de milagre. Você quer ver milagre? Se expõe à necessidade. Você quer ver milagre? Veja a necessidade.
Sabe, saia do teu mundo encastelado, cor-de-rosa, joinvilense, sulista, e comece a expor a necessidade real das pessoas. Comece a expor a dor das pessoas. Comece a expor alguém que realmente passe por necessidade. E aí você vai descobrir que o teu Xbox que quebrou não é uma necessidade. Você vai descobrir que tem gente que padece e que precisa de milagre. Sem necessidade, sem milagre. Terceira afirmação. São as pressões que nos fazem a imagem e semelhança de Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga isso. São as pressões que te fazem a imagem e semelhança de Deus. Como Deus nos criou? A palavra narra em Gênesis que nós éramos barro. Deus, como um oleiro, foi lá e formou o homem a partir do barro, modelou o homem. De que maneira? Pressionando. Quem aqui é fazedor de castelinho de areia? Confessa o pecado aí, filho. Eu sou. Enfim, boto o Jorge como desculpa, mas vou lá, me jogo, altos castelos, enfim. Só para depois ficar aqui, né? Para um bom entendedor de castelos de areia, você sabe que para você conseguir construir um castelo muito grande, o que você tem que fazer? Jogar água e botar pressão. Porque a areia compactada é que vai manter ela estruturalmente firme. Sem a compactação, o castelo cai. Da mesma maneira, quando Deus nos formou do pó da terra, o que Ele fez? Exerceu pressão em nós. E qual foi o resultado? Criou Deus o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Essa belezura toda que Deus forjou e criou, se corrompeu. Se uma vez Deus nos fez a imagem e semelhança dele, nos pressionando, como que você acha que a segunda vez ele vai nos fazer a imagem e semelhança dele? Alguém tem alguma dica? Nos pressionando. Esse é o método que Deus usa para nos forjar, para forjar nosso caráter, para forjar nossa integridade, para forjar nossa vida. É a pressão que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Outra coisa, e última afirmação, aquilo que você cresce na pressão, você nunca vai crescer fora dela. Saiba disso. Aquilo que você cresce num dia de pressão, você nunca vai crescer num dia sem pressão. Nunca. Aquilo que você cresce quando você está passando por uma crise familiar, você nunca vai crescer se você não passar por uma crise familiar. Aquilo que você cresce no dia que você está com necessidade material, física, de alimento, você nunca vai crescer se você não passar pela necessidade física de alimento, enfim. E a necessidade é a pressão que gera em nós aquilo que mais nada pode gerar. Mas como eu disse anteriormente, todos somos pressionados. É a vida. E quem é crente ainda ganha um bônus track, não é? Todo mundo tem as pressões naturais, e aí Deus lhe fala, como eu amo vocês, eu te dou uma pressão a mais, que é a pressão de fazer a minha vontade. Vai lá, filhão. Né? Compra 4, leva 5. Você ganhou mais uma pressão. E seguir a Jesus é isso, velho. Você acha que não? Quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. Vai arranjar mais um problema para a tua vida. Mas a boa notícia é o quê? Que Deus vai te sustentar para que você não só passe por aquela provação da cruz, mas que você também passe por todas as outras com alegria e que isso se reverta em glória. Então todos nós passamos por pressões. Todos nós, independente se cremos em Jesus ou não. Se nós não cremos em Jesus, a pressão gera o que em nós? Medo, desespero, ansiedade, preocupação. Agora, se nós confiamos em Jesus, o que a pressão deveria gerar em nós? Alegria. Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. O final está escrito. Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem plantar chorando, vai colher sorrindo. Então nós que confiamos em Cristo, podemos ter uma postura diferente diante das pressões que a vida nos traz. E é essa atitude que vai gerar em vida em nós.
Sabe, então, em outras palavras, você pode desperdiçar a pressão ou você pode aproveitá-la. Um princípio que você não pode esquecer. Se você não aproveitar a pressão hoje, ela vai te acompanhar para o resto da vida. É que nem Jonas. Já viu a história de Jonas? Vamos fugir. Ê, meu velho, vamos virar esse barco aí. Vai ser naufrágio. Aí até que, por que tá, enfim, esse barco aqui está balançando? Por causa de Jonas. Jonas olhou, por causa de mim mesmo, pode me jogar na água. O que Jonas fez? Desistiu. Ele falou, velho, eu tenho que me submeter a essa pressão. Ficou 3 dias num peixe, cozinhando. Até no dia que ele submeteu à pressão de Deus e pôde ser usado por Deus. É muito louco isso, porque Jonas pregou para Nínive. E a palavra fala que Nínive se arrependeu porque Jonas pregou. A palavra fala que até os cachorros vestiram um pano de saco. O primeiro pregador que faz até cachorro se arrepender. Está vendo a glória? Mas por que essa glória? Porque Jonas desistiu de fugir da pressão e foi de encontro com ela. Olha para quem está ao teu lado e fala, pare de fugir das pressões da vida, cara. Pare de fugir. Use as pressões para que elas se revertam em glória na tua vida. Olha só que esse texto de Atos, capítulo 14, 22 fala. Os discípulos, fortalece os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, eu vou te dizer, olha aqui para mim, é necessário que passemos por muitas, não são poucas, por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Quem quer entrar no reino de Deus? Se você quer o caminho das tribulações. Se você quer o caminho do bom pastor, passe por passos verdejantes, mas ele também vai passar pelo vale sombrio da morte. E quando você estiver passando pelo vale sombrio da morte, tenha certeza que essa pressão, essa tribulação faz parte do processo de caminho até o reino de Deus. Aí, em meio às pressões, você pode ter uma má atitude. Exemplo de quem teve a má atitude, Ló. Já ouviu falar de Ló? Quem já ouviu falar de Ló? Ló é um bom nome para o teu filho. Ló. Nome fácil, simples. Heron, fica a dica aí para ti, velho. Ló. Parece de cachorro, mas dá para ser de gente. Ló. Enfim. Ló. A história dele está escrita lá em Gênesis. Ló, ele era sobrinho de Abraão. Quem é Abraão? Abraão é o pai da fé, enfim, aquele que foi feita a promessa e tudo mais. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Ló participava do chamado de Abraão. Ele participava do chamado de Abraão. O mesmo chamado que Deus tinha dado a Abraão estava sobre Ló. Muita gente pensa que o chamado de Abraão era o seguinte, Abraão, sai da tua terra porque eu vou te fazer prosperar. Mas o chamado de Abraão era diferente. Abraão, sai da tua terra porque você vai ser pai de multidões. É o chamado da igreja, fazer discípulos. Eu vou te levar para uma terra onde você vai edificar um povo santo, separado para mim. Ló foi junto com Abraão. O que acontece? Ló começou a prosperar. Abraão também. Ló, os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão, começaram a brigar com os pastores que cuidavam do rebanho de Ló. Começaram a entrar em treta, porque um comia o capim do outro, esse é meu capim e tal, enfim, entraram em treta. Ló chegou diante de Abraão e falou, Abraão, não dá mais para a gente ficar junto. Ou em outras palavras, Abraão, não consigo suportar essa pressão. Deixa eu ir para outro lugar. Abraão olhou e falou, escolhe qualquer lugar. Ló olhou para o horizonte que ele viu. Um pasto verdinho. Muita gente pensa que Canaã é um lugar verde, né, um paraíso. Não é. É uma terra árida. Era uma terra onde o povo dependeria de Deus para a provisão. Ele olhou e viu um campo verdinho. Qual era esse campo? Sodoma e Gomorra. Ló escolheu a frouxidão. Vamos para Sodoma e Gomorra. Chegou em Sodoma e Gomorra.
O que é Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra, comparado biblicamente, é pior, talvez, do que a própria Babilônia. Era um lugar extremamente imoral, sujo, pervertido, ao ponto de, presta atenção nisso, velho, um anjo de Deus foi pernoitar na casa de Ló. A galera viu o anjo e achou ele bonitinho, queria dar uns catos no anjo. Já imaginou isso, velho? Bateram na porta de Ló, falando, ei, eu vi um anjo ali, pô, encarnado aquele anjo, traz ele aí pra gente. Tá entendendo? A galera queria estuprar um anjo. Bizarro, não é? Para tu ter ideia da imoralidade daquela cidade. Ló estava lá no meio. Viveu anos e anos dentro daquela cidade. Sabe o que é interessante de Ló? É que Ló cedeu, fugiu da pressão. Ló não fez nenhuma diferença naquela cidade. Nenhuma diferença naquela cidade. Ele não foi sal, ele não foi luz. Aquela cidade continuou pecando e continuou se afogando na imoralidade, na perversidade, ao ponto, Deus faz poucas vezes isso, mas ao ponto de Deus olhar para aquela cidade e falar, eu detesto essa cidade, vou tacar fogo. E foi o que aconteceu, matou todo mundo em Sodoma e Gomorra. A esposa de Ló virou uma estátua de sal, eu acho que foi bom, pela circunstância, mas enfim, Ló se ferrou. Por que ele se ferrou? Porque era alguém que fugia da pressão. Olha para quem está ao teu lado e fala, pare de fugir da pressão. Não seja Ló. Não seja Ló, seja Abraão. Vai de encontro com o problema, vai de encontro com a adversidade. Eu quero falar rapidamente sobre alguns tipos de pressão que nós podemos ter exercida sobre a nossa vida. Primeiro tipo de pressão, a pressão do pecado. Sabe, velho, o pecado, ele exerce uma pressão sobre aqueles que nasceram de novo. Exerce, não tem como. O que acontece? O pecado está exercendo essa pressão. Você tem duas escolhas. Ou você canaliza essa pressão para gerar vida em você, ou você abre a panela de pressão e deixa a pressão vazar. De que maneira você abre a pressão? Ah, Lipão, enfim, sou viciado em maconha mesmo, mas tem gente que é viciado em resfenol, tem gente que é viciado em remédio, eu também sou viciado em maconha. O que você está falando em outras palavras? Não quero lutar contra o meu pecado. Lipão, eu transo com a minha namorada, mas sabe como é? Eu sei, eu já namorei, eu sei bem como é. E vou dizer para você, não é fácil, velho. Eu lembro de alguns dias ter que voltar meio que correndo da casa da Lari. Rolando lá, um rally-rola nervoso. Ter que sair correndo de casa, porque se eu ficar aqui, eu dou um fatality nessa mina, velho. E não é fácil, cara. Sabe, voltar no carro dando cabeçada no volante, porque, tipo, tinha que se carregar, enfim, né? O poder que existia dentro de mim, né? Não é fácil lutar contra o pecado. Não é fácil. Mas aí você tem uma escolha. Ou você abre a panela de pressão e deixa aquilo lá se amornar, você se acostuma com aquilo, se ambientaliza com o pecado, ou você mete pressão. Como que você mete pressão? Indo de encontro com o pecado. Deus, eu não quero viver assim. Deus, eu não quero mais viver preso a nada. Deus, chega de mentira. Eu vou chegar lá para minha esposa e vou falar que eu estou mentindo para ela. Chega. Ir de encontro com a pressão. É difícil ir de encontro com a pressão? É óbvio, você vai aumentar a pressão sobre a tua vida. Mas sabe de uma coisa? É a pressão do pecado que gera em você santidade. É a pressão do pecado que gera em você santidade. Enquanto você não lutar com todas as tuas forças contra o pecado, você não vai ser santo, separado para Deus. Você conhece alguém santo? Não perfeito, santo. Alguém separado para Deus, você olha e fala, cara, esse cara é reto, essa mulher é íntegra. Você conhece? Quem conhece? Levanta a mão. Tenha certeza, esse cara lutou muito contra o pecado. Lutou muito. Se esforçou demais, chorou demais. Sabe? Eu gosto da maneira como Paulo luta contra o pecado, né? 1 Coríntios 9, 27. Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo,
para que depois de ter pregado, eu mesmo não venha a ser reprovado naquilo que eu preguei. Sabe o que Paulo está falando? Eu vou de encontro com a pressão do pecado. E se precisa, eu bato em mim mesmo. É uma loucura isso, né? Eu me autodisciplino para, tendo pregado, não me encontre reprovado naquilo que eu preguei. Vá de encontro com a pressão do pecado. Olha aí para quem está ao teu lado e diga isso. Vá de encontro com a pressão do pecado. Sabe, pare de fingir que está tudo certo. Pare de fingir que está certo você passar a perna em todo mundo do seu trabalho. Pare de fingir. Pare de fingir que está tudo certo você continuar na mentira. Pare de fingir, cara. Pare de fingir que o pecado é normal. Não é normal. E você sabe que não é normal. Mas você trata ele como normal porque você sabe que vai custar suor e, quem sabe, talvez até sangue lutar contra o pecado. Vai de encontro com a pressão do pecado. Segunda coisa, a pressão da necessidade. Pressão da necessidade. Por vezes a necessidade vem. E talvez você esteja passando por um momento de necessidade. Como a gente potencializa o momento da necessidade? Da seguinte maneira. Primeira coisa, nunca ache que Deus te criou para viver na necessidade. Amém? Deus não te criou para mendigar. Amém? Primeira coisa importante. Não se acostume com a necessidade e fala, não, meu destino é esse mesmo, vão pedir dinheiro no semáforo. Não, Deus não te criou para isso. Segunda coisa, vá de encontro com a tua necessidade. Você está passando dificuldade financeira, filho? Levanta às 7 horas da madrugada. É madrugada. Levante 7 horas da madrugada e fique entregando currículo até 8 horas da noite. E de madrugada, dobra o teu joelho e ora até ele sangrar. E veja Deus suprindo a tua necessidade. Mas o que acontece com muita gente é o quê? Se acomoda com a necessidade. Ah, não consigo emprego mesmo, vou virar dolar. Olha para quem está ao teu lado e fala, Deus não te fez para ser dolar. Deus te fez para construir, edificar. Deus te fez para prosperar. Deus não te criou para ser dolar. Entende? Então, velho, vai fazer teu corre. Mas outra coisa que é muito importante é que a necessidade gere em nós uma vida mais aventurosa. Então, cara, um outro conselho, se exponha à necessidade. Sabe, você está com 23 anos, para de mamar na tua mãe. Sabe, a teta da tua mãe já está no joelho, de tanto que você mama. Pare de mamar na tua mãe, cara. Pare de mamar no teu pai, vai pagar as tuas contas. Vai trabalhar. Ah, ele, pô, mas eu tenho muita coisa para fazer. É o quê? Ah, eu tenho que cuidar do meu irmão. Vocês riem da própria desgraça, né? Tem que zerar o jogo aqui, o FIFA 14. Como vai ser diante dos meus amigos? Sabe, cara, se expõe à necessidade. Só quem passou por necessidade prospera. Sabe por que muitos dos pais de vocês prosperaram? Porque um dia eles passaram pela necessidade. Ah, Lipão, meu pai prosperou e é um ladrão. Aquilo que vem fácil, vai fácil. Um dia Deus tira. Você quer prosperar? Passe pela necessidade. Pela necessidade de ter que trabalhar. Pela necessidade de ter que cumprir horário. Pela necessidade. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. O que Paulo está falando? Eu aprendi a canalizar a pressão da necessidade. E a necessidade, por sua vez, gera em mim prosperidade. Gera em mim uma vida melhor. Gera em mim algo que nenhuma outra coisa pode gerar, a não ser a pressão da necessidade. É a pressão da necessidade que te faz prosperar. Outra coisa, a pressão das circunstâncias. O que é a pressão das circunstâncias? Ah, teu pai morreu, teu peixe morreu afogado. Sei lá, enfim, tua casa pegou fogo, teu carro bateu. O que pessoas fazem geralmente no tempo da circunstância adversa? Vai pescar.
Olha para quem está ao teu lado e fala, não vá pescar. Não vá pescar. Sabe por quê? Porque pescar não resolve nada. Deixa eu falar uma outra coisa que muita gente tem como dilema, mas só que isso não é bíblico, isso não é verdade. O tempo não resolve nada. O tempo só procrastina as coisas. O tempo não resolve nada. Você tem problema, tem que resolver. E é isso que acontece com muita gente. Por exemplo, sei lá, teu pai morreu. E é fato, ele morreu, é uma circunstância diversa. Não quero ver meu pai morto, não quero ter essa imagem dele morto na minha mente. O que vai acontecer? Você vai ficar 10 anos sonhando com teu pai vivo. E vai levantar toda noite para ver se teu pai está vivo na cama da tua mãe. Porque você não se expôs à pressão da circunstância. Teu pai morreu, você tem que encarar esse fato. Teu cachorro morreu. Pessoas vitoriosas. Teu pai está traindo a tua mãe? Não fuja. Ah, isso é problema deles. Não, é problema teu. Teu pai está traindo a tua mãe, velho, você vai lá e vai falar com o teu pai. E vai falar o seguinte, olha aqui, meu velho. Eu sei que tu está pulando a cerca. E deixa eu te falar uma coisa. Eu estou te falando que eu vou falar com a minha mãe o que você está fazendo, beleza? E, pô, se eu falo isso para o meu pai, ele me dá uma sapatada. O que é uma sapatada diante da cruz, não é? Vale a pena, não vale? Não fuja das circunstâncias, cara. A nossa geração está se tornando especialista em fugir da pressão. Problema no casamento? Divórcio. Problema no trabalho? Demissão. Problema com os amigos? Achou outra roda de amigos. Problema no GP? Muda de GP. Problema de igreja? Vou para outra igreja. Problema com o pastor? Procura outro pastor. Problema com a fé cristã? Me torno budista. Problema com o budismo? Me torna ateu. Pare de fugir da pressão, cara. As circunstâncias adversas, se não forem resolvidas, vão te acompanhar para o resto da sua vida. Mais uma vez, citando Paulo, 2 Coríntios 4,17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória que pesa mais do que todos eles. Eu gosto da forma como Paulo fala, que parece que ele está tirando palha da gente, não é? Você não tem a mesma impressão? Paulo está falando, nossos sofrimentos leves e momentâneos. Quais sofrimentos leves e momentâneos? Apedrejamento. Quem já foi apedrejado aí? Naufrágio, fome, nudez. Quem aqui não tem roupa? Né? Se você não tivesse roupa, você não estaria aqui, não é? E se tivesse aqui, enfim, alguém já teria dado uma roupa para você. Provavelmente. Sabe, Paulo olha para as adversidades e fala, ei, isso aí não é nada. Isso não é nada comparado à glória que me é reservada. Esses sofrimentos, essas circunstâncias adversas não se comparam à glória que Deus tem guardado para cada um de vocês. Amém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Deus tem glória para você. Mas passe sorrindo pela tribulação. A pressão da circunstância nos torna inabaláveis. Quer saber de uma coisa? Agora, no 7º ano da onda, eu posso falar isso. Eu posso errar, eu posso pecar, eu posso ser corrigido no tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou inabalável. Eu não desisto nem a pau do reino. Pode acontecer o que acontecer. Sabe? Pode dar tiro, pode bater, pode falar mal, enfim, pode fazer o que acontecer e que fizer. Uma coisa que eu tenho bem certo é o quê? Eu vou morrer fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas sabe por quê? Ah, porque tu é o cara. Não, não. Mas porque as circunstâncias forjaram em mim um caráter inabalável. Um caráter inabalável. Mas eu fico pensando e olhando para trás e vejo várias circunstâncias adversas que vão entrar agora no último tipo de pressão, que é a pressão da obra de Deus. Você quer obedecer a Deus? Quem quer obedecer a Deus? Pressão. Pressão. Você quer obedecer a Deus? Pressão. Pressão de todos os lados. Sabe, por exemplo, eu lembro, talvez alguns vão lembrar aqui, quando eu tinha meu GP na quarta-feira. Enfim, quem participava, meu GP era na quarta-feira, 11 horas da noite, e acabar 4 horas da madrugada.
Enfim, minha esposa estava dormindo, o Josh era recém-nascido. Cara, nosso GP acabava 4 horas da madrugada, toda quarta-feira. A minha digníssima esposa me deixava acordado até as 6 horas da manhã brigando comigo. Cadê a tua família? Papai, e agora as crianças, isso, aquilo outro, você não me ama e você ama mais, blá, 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 blá. Velho, sem brincadeira, eu passei 2 anos escutando isso toda quarta-feira. Pergunta se eu deixei de fazer GP uma quarta-feira. Não. Qual é o resultado disso? Cara, a esposa que eu tenho hoje, meu Deus do céu. Está difícil para nascer do resto da humanidade, não nasce outra. Mas por quê? A pressão gerou glória. Sabe quantas vezes eu fui pregar brigado com minha esposa, fui ministrar GP brigado com minha esposa, fui viajar para a implantação brigado, que eu não quero que você vá. Sabe quantas vezes? Ih, velho. Você acha que é muito que você passa? Eu estou 7 anos casado. Entende? Mais um pouquinho. Foram muitas vezes. Me diga uma vez que eu retrocedi naquilo que eu sabia que eu tinha que fazer. Nenhuma. Por quê? Porque eu não cedi à pressão. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa. Sabe quantas vezes eu pensei em divórcio? Vai ser difícil contar nos dedos. Foram muitas vezes, cara. Foram muitas vezes. Mas eu não desisti. Eu fui de encontro com a pressão. Sabe quantas vezes, enfim, eu também, agora estou falando só do meu lado, né? Algum dia ela fala dela. Enfim, quantas vezes ela fez asneira comigo e eu fiquei chateado. E ela não veio pedir perdão. E eu, estando certo diante da circunstância, ter que ir até ela e falar, amor, me perdoa. Sabe o que é isso, velho? Sabe a pressão que se exerce dentro de você? Mas essa pressão se resultou em glória. Você entende? Essa pressão se resultou num casamento de glória, uma casa de glória. Minha casa é regraciada por Deus. Mas por quê? Porque eu fui de encontro com a pressão. A obra de Deus vai exercer pressão sobre você, velho. Segundo ano da onda. Eu lembro até hoje isso. Enfim, tem uma pessoa que até está entre nós, que fez uma patota de rebeldia, de falar mal de mim, falar mal da onda, papapá, enfim, com as coisas que acontecem de volta e meia. Mas naquele tempo eu era muito novo ainda, não tinha experiência, enfim, não tinha passado por circunstâncias tão adversas. Eu lembro até hoje, eu estava na Sul Pizzas comprando pizza com esse cara. E ele chegou para mim e falou, Lipão, deixa eu te falar uma coisa. Eu louco para falar, não deixo. Falei, deixo. Ele falou, eu fico constrangido de estar do teu lado. Falei, por quê, cara? Ele falou, porque eu sei que você sabe que eu estou falando e que eu estou pensando e que eu estou fazendo. Mas mesmo assim você me ama. Você me perdoa. Quando ele falou isso, revelando algo do meu coração, deu vontade de dar um foguete na cara dele. Assim, tu tá achando que é fácil assim, velho? Caga tudo e me perdoa. E aí eu falei, né, naquele esforço, te perdoo. Essa pessoa é o Heron. Essa bênção que está do meu lado. E sabe, cara, ele é um discípulo fiel, mas que foi alguém gerado por meio da pressão. A obra de Deus vai exercer pressão sobre você. Sabe, pressão dos teus familiares. Talvez, Lipão, minha avó não me deixa batizar, porque vai ser um desgosto para a família. Velho, Jesus está falando de carregar a cruz e você não está disposto a contrariar a tua avó. Jesus está falando de ser martirizado pela fé e você não está disposto a falar para a tua avó, eu quero me batizar. Que cristianismo você está vivendo, velho? Ah, Lipão, a minha esposa fala que eu não tenho que discipular, porque, enfim, é muita coisa e eu não tenho tempo para ela. Primeira coisa, ela tem a ilusão de que o fato de você não discipular vai dar mais tempo para ela. Primeira ilusão. Né? Segunda realidade, se posiciona, velho.
Ah, Lipão, mas ela vai brigar comigo. E aí, o que você prefere? Deus ou tua esposa? O que você prefere? Ah, Lipão, mas isso aí contra a família. Não, é a favor dela, tenho certeza disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu não tivesse me posicionado com minha esposa da forma como eu me posicionei, o nosso casamento tinha acabado. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que uns 4 anos atrás a gente tinha acabado em divórcio. Absoluta certeza disso. Mas por não ter desistido, por não ter cedido ao conforto e por ter ido em encontro à pressão, Deus reverteu isso em glória. Amém? E deixa eu te dar mais uma pressão bônus aí. A pressão do diabo. A nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. O diabo vai te pressionar, filho. Ele vai te pressionar. Agora, diante de tudo que você ouviu, você tem 2 escolhas. Ou você arrega e se torna um crente patético, ou você submete a pressão e seja uma pessoa que carrega a glória de Deus. E aonde você for, as pessoas vão olhar para você e vão glorificar a Deus pela tua atitude. Pessoas que de alguma forma marcaram a história foram pessoas que abraçaram a pressão, abraçaram o sofrimento, abraçaram a tribulação, abraçaram a adversidade, souberam lidar com a tribulação. E se você quer caminhar com Cristo, quem quer caminhar com Cristo? Você vai ter que aprender essa lição. Como lidar com a pressão. Amém? Só Jonas é assim. Deus chega para Jonas e fala, Jonas, vai para Nínive pregar. Jonas falou, eu não vou. Porque aquele povo lá, até de olhar, me causa ânsia de vômito. Eu não quero que eles se arrependam, eu não quero ter que me submeter a essa pressão. O que ele fez? Pegou um barco e foi para o lado oposto. Deus enviou uma grande tempestade no mar. E aqueles, tripulantes lá daquela embarcação, criam que as turbulências no mar, era algum tipo de Deus falando que tinha alguma coisa errada. E aí foram lá, jogaram uma galerinha e viu que nada melhorou. Até que Jonas olhou, levantou a mão e falou, o problema é comigo mesmo. Pode me jogar no mar. Jogaram Jonas no mar, o mar cessou, Jonas foi engolido por um peixe, ficou 3 dias lá pensando na vida, no peixe. Depois de pensar na vida, Jonas cedeu à pressão e foi pregar em Nínive. Por que Jonas é um bom exemplo? Porque a pressão que você foge hoje, amanhã ela vai te alcançar de novo. E se você fugir amanhã, ela vai te alcançar de novo daqui 10 dias. E daqui 10 dias, se você fugir, daqui 10 anos ela vai te alcançar de novo. Enquanto você não submeter à pressão, você não vai aprender a lidar com ela. Você vai ser fraco, frágil, diante das adversidades. Deus quer te tornar uma pessoa mais que vencedora. Mas para isso, cara, você precisa ter uma atitude do quê? Uma atitude de chegar diante de Deus e falar, Deus, ok, né? Eu me rendo. Eu aceito as pressões como forma de tratar a minha vida. Estou pecando? Bota a pressão. Estou passando por necessidade? Vamos dobrar nosso joelho, vamos procurar trabalho, vamos fazer o corre. Circunstância diversa, vou resolver. A obra de Deus está trazendo pressão, não vou parar. Entendeu? E a decisão que eu quero te convidar a tomar hoje é ter uma postura diante das adversidades. Qual postura? A postura de não arregar. A postura de não arregar. Se hoje você decide ser uma pessoa que tem essa postura firme diante da adversidade, desiste de ser um arregão, um amarelão, e quer chegar diante de Deus e falar, Deus, pode mandar tribulação, pode mandar pressão, porque eu vou usar elas para a tua glória. E vou reverter todos os meus problemas em algo que coopere para o meu bem, para a tua glória. Você quer tomar essa atitude hoje? Fique em pé no teu lugar, quero orar com você.
Mas não é atitude, tipo, hoje e agora. É uma atitude hoje para sempre. Entende? É uma atitude de, a partir de hoje, não mais arregar. Quem aqui é apacentador? Deixa eu te falar uma coisa, velho. Talvez você ainda não experimentou isso, mas você vai ser pressionado. Isso faz parte da formação de um bom apacentador. Quando você for pressionado, não desista. Talvez você vai ser pressionado pelo teu líder. Ele vai chegar para você e falar, velho, você é muito ruim apacentador. Pelo amor de Deus, eu não ia no teu GP, mas nem a pau. Você tem duas alternativas, você foge ou você chega para ele e fala, então me ensina a ser melhor. Vai de encontro com a pressão. Você entendeu? Viver a vida com Cristo é aprender a canalizar as pressões que estão à nossa volta, para que elas se revertam em glória. Quem quer aqui ter muita glória? Amém. Deus vai mandar muita pressão. Ora aí para quem, abraça aí quem está ao teu lado, vamos orar juntos. Senhor, sabemos que o Senhor tem algo especial preparado, ó Pai, para cada uma das pessoas que estão aqui nesse lugar. Um projeto, ó Pai, glorioso. Um projeto, ó Pai, de virtudes. Um projeto, ó Pai, de bênção. Um projeto, ó Pai, de diferença nesse mundo. Um projeto, ó Pai, de ser sal e luz para as nações. E nós, ó Pai, cremos de verdade, Pai, que o Senhor não nos abandona, mesmo nos momentos de crise, das adversidades, das tribulações. E hoje, a partir da luz da revelação da Tua palavra, queremos, ó Pai, ter uma atitude convicta diante da tribulação, Senhor. E sabe, Senhor, queremos, ó Pai, ser pessoas virtuosas, pessoas que não fogem das pressões, sejam elas internas ou externas, sejam elas provenientes de quem for, que não fogem da pressão, mas que vão de encontro com ela, com graça e com um sorriso no rosto, ó Pai. Dá, Senhor, a cada um a graça, a atitude, a ousadia, a coragem de enfrentar esses desafios, ó Pai, e esses desafios o tornarem, Senhor, mais do que vencedores, ó Pai. Abençoa-os, ó Pai, com a atitude que Paulo teve, a atitude que Pedro teve, a atitude que tantos, ó Pai, ao longo da história da fé cristã tiveram. A atitude de dizer, ó Pai, que nós não arredamos pé daquilo que cremos, não arredamos pé dos nossos princípios, não arredamos pé dos nossos valores, ó Pai, que o Senhor é primeiro na nossa vida. No nome de Jesus, ó Pai, não permita que nós sejamos como Ló, mas nos torne, ó Pai, como Abraão, gente corajosa, gente ousada, gente que abraça as tribulações e sofrimentos, as adversidades e desafios, sabendo que essas tribulações leves e momentâneas vão gerar glória cada dia num peso maior, ó Pai. No nome de Jesus, nos dá essa postura diante das adversidades. Amém. Amém. Abraça aí quem está ao teu lado e fala, velho, tamo junto, pressão, meu velho, pressão. Amém. Pode sentar.